Posso passar aqui? Havia um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Ele tinha 2 mulheres, graças a Deus que hoje não nos é permitido isso. Ele tinha 2 mulheres, todos que tiveram 2 mulheres tiveram problema na Bíblia, viu, irmãos? Todos eles, vocês podem reparar, não teve um que se deu bem nesse negócio, todos tiveram grandes prejuízos. Ele tinha 2 mulheres, a primeira se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, mas Ana não tinha. Este homem todo ano subia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, estavam ali como sacerdotes do Senhor. Verso 4. Quando Eucana sacrificava, dava porções do sacrifício à sua mulher, Penina, e a todos os seus filhos e filhas. Mas dava a Ana porção dupla, porque ele a amava, embora o Senhor a tenha tornado estéril. A sua rival a provocava muito com irritações, porque o Senhor a tinha tornado estéril. E ele fazia dessa maneira cada ano, e sempre que Ana subia à casa do Senhor, Penina a provocava, por isso Ana chorava e não comia. Eucana, seu marido, então lhe disse: por que choras, Ana? Por que não comes? E por que está triste o teu coração? Porventura, eu não sou para ti melhor do que 10 filhos? Depois de terem comido e bebido em Siló, o sacerdote Eli estava sentado numa cadeira perto de um pilar do templo do Senhor. Ana se levantou com a alma amargurada, orou ao Senhor e chorou muito, e dizendo, fez um voto ao Senhor dos Exércitos: se atentares benignamente para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres de tua serva, e lhe deres um filho varão, eu o darei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e a navalha nunca passará sobre a sua cabeça. Continuando Ana a orar perante o Senhor, Eli passou a observar seus lábios, pois Ana só falava no coração, seus lábios se moviam, mas sua voz não se ouvia. Eli pensou que ela estivesse embriagada e disse-lhe: até quando tu estarás embriagada? Afasta de ti o teu vinho. Mas Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito, e não bebi vinho, nem tampouco alguma bebida forte, mas eu tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não penses que tua serva é filha de Belial. Tenho falado até agora pelo excesso de meus lamentos e de minha angústia. Eli então lhe respondeu: vá em paz, e o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeres. Amém, queridos? Curve a sua cabeça, por favor. Amado Deus, nós te adoramos, Senhor. Senhor, muito obrigado por esta manhã, obrigado por ter nos atraído a este lugar, Senhor. Eu estou certo, ó Deus, de que o Senhor não fica devendo nada a ninguém. Fale conosco nesta manhã, nos abençoe através da tua palavra. Nos permita, Senhor Deus, compreender vontades do Senhor para as nossas vidas, através da palavra do Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Eu posso dizer que, e estou certo, aquela é minha também? Obrigado, vai. Fica mais fácil assim. Eu posso dizer que o que eu vou ministrar a vocês nesta manhã não é novidade para nenhum de vocês. Eu acredito que vocês conhecem esse texto nas Escrituras em que narra essa mulher chamada Ana. Como nós lemos, a palavra do Senhor diz que Ana pertencia a uma família cujo marido tinha 2 esposas, e eu já disse que isso não é bom,
de maneira nenhuma. E penso comigo, analisando esse texto das Escrituras, que havia muito desconforto na casa de Ana, havia muito desconforto naquela família, havia uma rivalidade, e Ana, ela vivia uma situação um tanto desconfortável, e por que não dizer, talvez muitos de nós que estamos aqui, embora servindo ao Senhor, às vezes nós passamos por bons pedaços, nós passamos por situações também desconfortáveis, talvez semelhante à de Ana, ou talvez até pior do que a situação que Ana passara nos seus dias, que ela vivera nos seus dias. E a palavra do Senhor diz, era um costume, eu percebo que aquela família era uma família zelosa no contexto das coisas espirituais. Nós ouvimos a Bíblia dizer para nós de que aquele homem, o Eucana, é um homem que eu acho que toda mulher gostaria de tê-lo como marido, pastora Conce. Até penso comigo que, tirando o fato de ter duas mulheres, era mais ou menos parecido com o pastor Nelson. E a palavra do Senhor diz que ele amava a família e ele tinha o prazer de conduzir a família às coisas espirituais, de ser zeloso com as coisas espirituais, transicionar aos seus filhos, proteger a família, levando a família para a presença de Deus. Então, segundo a palavra, ele fazia isso, como era costume deles, subir a Jerusalém. No entanto, eles não subiam até Jerusalém, eles iam a Siló, uma extensão da adoração em Jerusalém. Diz a palavra do Senhor que todos os anos ele fazia isso. Ele conduzia a sua casa, ele conduzia a sua família. Ele levava todos para que eles pudessem desenvolver uma vida na presença do Eterno, na presença do Senhor. Mas havia uma situação desconfortável na vida daquela mulher. É certo que a Bíblia diz que ela era estéril, ela não poderia dar filhos, dar luz filhos. Enquanto a outra esposa de Eucana, aproveitava daquela situação para gerar mais e mais desconforto. Já não bastasse o desconforto de não poder dar luz filhos, e ela ainda tinha que viver o desconforto das afrontas, das irritações provocadas por alguém que poderia ser zelosa, que poderia cuidá-la, que poderia ter misericórdia com ela. Então não era assim que as coisas aconteciam. Então eu diria que era de fato dias de muita angústia naquela casa, dias de muito sofrimento naquela casa. E todos os anos ele fazia isso, eles iam a Siló e levavam os sacrifícios e davam porções. A sua esposa, Eucana, fazia isso, mas a palavra do Senhor diz que é como se havia uma expressão na pessoa de Eucana, de maior amor pela pessoa de Ana, e diz que ele dava porção dobrada para ela. Mas o que ela mais queria que acontecesse na vida dela, é que ela fosse curada, é que ela pudesse dar à luz filhos. Até então, nada havia acontecido em prol dela, na direção dela, nesse sentido. Mas se observa, queridos, pela palavra do Senhor, todos os anos ela subia com seu marido e ali eles sacrificavam ao Senhor, eles procediam conforme a palavra ensinava a eles para proceder em prol da sua família. Pastor Nelson, o que vai me chamar a atenção nisso? São muitas coisas. Uma vez eu estava pregando na nossa igreja em Tauap, e lendo esse texto, queridos, a minha vida, ela mudou desde então, nesse sentido de servir ao Senhor. Mudou completamente. Eu percebi que as pessoas que amam a Deus, as pessoas que servem ao Senhor, e a gente percebe isso na declaração de Ana, quando ela está lá em Siló, adorando ao Senhor, quando o sacerdote se aproxima dela, e quando o sacerdote vê ela só movendo os lábios na sua oração, e naquele momento a gente percebe que ela foi mal interpretada, já não bastara sofrer com as irritações e as provocações da Penina, ela também foi mal interpretada pelo sacerdote, quando ela orava ao Senhor. O sacerdote pensava que ela havia se embriagado, que ela havia consumido vinho, álcool, bebida forte. E o que me chama a atenção ali é quando ela responde ao sacerdote, ela fala algo que impactou
a minha vida. Ela diz assim para ele: não, não, meu Senhor, não me tome por filha de Belial. Eu sei quem eu sirvo. Eu amo ao Deus de Israel, eu sirvo o Deus de Israel, mas o que o Senhor está presenciando aqui é a multidão de angústia, é os sofrimentos do meu coração. É uma história de vida que me persegue e não tem sido nada legal viver isso. Eu tenho vivido um desconforto contínuo dentro da minha casa. Todos os dias eu vivo isso. E isso me faz sofrer um tanto, isso me desconforta muito. Então eu entendi que o fato de nós servirmos ao Senhor, de nós andarmos com Jesus, de nós termos uma aliança com Cristo, isso não significa que nós estamos isentos de viver grandes desconfortos. Eu não sei, às vezes, eu já passei por muitos desconfortos na vida. Como eu disse para vocês, na cidade que eu moro, às vezes as coisas é um pouco escassas. Eu comecei a namorar a Conceição, e ela pagava a minha passagem, rapaz, de ônibus para ir namorar com ela. Pensa numa mulher de visão, varão. Ela pagava a minha passagem para ir namorar com ela. O fato é que ela ligava para mim, era um posto telefônico, mas não tinha telefone na cidade. E ela ligava, me chamando para ir passar o final de semana. E eu dizia: olha, esse final de semana não vai ser possível, não vai dar certo. Eu estou com os compromissos. Não, queridos, não era verdade. Crente mente, sei lá, às vezes para sair de alguma situação, acaba cometendo uma besteira. É porque eu não tinha o dinheiro da passagem para ir namorar com ela. Aí ela pagava a minha passagem. E nunca mais ela foi de ônibus à cidade dos pais dela, porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Então quando ela diz assim: não, meu Senhor, não me tome por filha de Belial, o que o Senhor está vendo aqui é a multidão de angústia que existe no meu coração. Mas sabe o que me chama a atenção, queridos? É que mesmo ela vivendo aquela multidão de angústia, ela vivendo aquele desconforto na vida, uma situação de adversidades na vida, eu posso entender pela declaração de Eucana, seu marido, quando ele disse a ela assim: Ana, por que choras? Porventura, o meu amor por você não é mais do que o amor de 10 filhos? Eu não sei se eles tinham 10 filhos. Mas vamos entender que, pelo fato da Bíblia dizer que a Penina já havia gerado filhos e filhas, no mínimo 4. Então se entende que o tempo já se arrastava, ela vivendo aquele desconforto, aquela situação desconfortável na vida. Vamos considerar que eles tivessem 10 filhos pela declaração de Eucana. Vocês podem me ajudar? Talvez vocês tenham essa informação. 10 anos. Mas todos os anos ela estava subindo a Siló para poder mergulhar na presença do Deus que ela servia. Todos os anos. Ela nunca foi impedida pelo seu sofrimento, pelo seu desconforto, de estar indo mergulhar diante do Senhor, de estar indo cultuar, de estar envolvida com o eterno, envolvida com Deus. Todos os anos ela estava lá para sacrificar e para adorar o Senhor. Sabe, queridos, posso dizer uma coisa para você? Muitas coisas acontecem, a maioria das coisas que acontecem na nossa vida não está nos nossos planos, nos nossos projetos. E quantas coisas desconfortáveis acontecem na nossa casa, na nossa família, na nossa caminhada. Às vezes, até na igreja acontece. Nós somos uma igreja saudável, mas isso não nos isenta de vivermos problemas e situações desconfortáveis. Eu sirvo o Senhor há 25 anos, eu estou lá contribuindo com a minha igreja e muitas vezes nós vivemos alguns desconfortos. Então eu quero dizer a esta igreja que, independente do que vir a acontecer na sua vida ou que esteja acontecendo, permaneçam mergulhados na presença do Deus que você ama, do Deus que você serve. Caminhe com o Senhor, independente do que Ele tem feito, do que Ele pode fazer ou do que Ele vai fazer na sua vida. Ele é o seu Deus, Ele é o Senhor da tua vida. Ame o Senhor de todo o seu coração. Nós temos sido ministrados nos últimos tempos,
E aqui eu estou contando a experiência que Ana teve, e isso me chamou a atenção, porque eu entendi que já havia mais de 10 anos ela vivendo o mesmo desconforto, e eu fiz um compromisso com o meu Senhor. Eu falei: meu Senhor, não importa o que acontecer na minha vida, o Senhor é o meu Deus, e eu nunca vou deixar de cultuar o Senhor, nunca vou deixar de estar na igreja, eu nunca vou deixar de estar pregando o teu evangelho, diante dos acontecimentos da vida. 1 ano e meio, a minha família, ela vive uma situação que eu nunca havia vivido, com 44 anos de idade. A minha mãe, ela foi acometida por um câncer de pâncreas, e dentro de 40 dias que nós descobrimos, nós estávamos fazendo o culto fúnebre da minha mãe. E eu estou muito feliz com o que Deus fez, porque a minha mãe está no paraíso e ela serviu o Senhor, e ela permaneceu na presença do Senhor. Então está tudo bem, mais um acontecimento, mas tudo bem. Nós estamos andando na presença do Senhor. Nós estamos caminhando com o Senhor, queridos. Então, independente dos acontecimentos da tua vida, saiba que você serve ao Senhor porque Ele é, e não pelo que Ele tem feito, está fazendo ou vai fazer na sua vida. Eu sei que eu não estou aqui dizendo uma novidade para vocês, mas isso pode edificar o seu coração, e você servir o Senhor nesta igreja, amando esta igreja, contribuindo com essa igreja, e ajudando a transicionar o evangelho de Jesus a muitos, independente do que você está vivendo nos seus dias, do que você está passando nos seus dias. Nós temos sido incentivados pelo nosso apóstolo a dar mergulhos na presença do Senhor, a viver envolvidos com Deus, a buscar o Senhor de todo o nosso coração. Há um costume entre nós, onde nós construímos em nossos lares, todas as casas dos nossos irmãos, há um lugar separado, onde nós chamamos de lugar secreto, lugar de oração, ou lugar da presença, onde nós tiramos um tempo, devido ao ativismo e à correria dos nossos dias, tiramos um tempo para poder estar na presença do Senhor. Sabe por quê, queridos? Porque é na presença do Senhor que nós vamos ver os milagres. Essa experiência que nós estamos contando foi a experiência de Ana, 10 anos perseverando, acreditando de que um dia Deus ia ouvir as orações e iria responder, e que as coisas seriam favoráveis à vida dela. E nós vimos pela palavra do Senhor que as coisas foram favoráveis à vida de Ana, e ela estava ali mergulhando constantemente na presença do Senhor. E eu acho lindo, maravilhoso, quando a gente vai à igreja, não importa quem está pregando, se o pastor, se uma criança, se um missionário, não importa, o que importa de fato é a palavra que está sendo liberada para nós. Então eu tenho observado pela palavra ministrada a nós, e os milagres contados, quando nós lemos nas escrituras, irmãos, pensa num negócio. Sabe o que eu tenho vontade de ver acontecer um dia? Eu acho que você também tem. Eu tenho vontade de um dia ir num velório, ir num culto fúnebre, e fazer uma oração e o morto ressuscitar. Eu tenho vontade de ver isso, eu tenho vontade. Porque nós vimos na Bíblia esses homens, a Bíblia narra para nós, e foi a experiência deles, pessoal, mas foi a deles e a nossa. Essa experiência foi a experiência de Ana. Esses dias eu estava pregando na igreja, pensa aí, uma mulher pega uma botija de azeite e um monte de vasilha. Eu não sei que tamanho era a botija dela, não sei se cabia 1 litro ou 2 litros de azeite, mas o profeta diz, pega as vasilhas emprestadas e derrama. E ela está com uma vasilha de 2 litros e daí a pouco tira 10 litros, tira 20 litros, tira 30 litros, traz vasilha e o negócio está derramando. Gente, pensa num negócio desse. Eu acho que o nosso evangelho, ele precisa ser pregado nos últimos dias, ou nesses dias, com poder, e não somente com informação, porque nós estamos tendo muita informação. E aí a gente vê, quando a Bíblia fala de Moisés, pensa no negócio, para nós dois lá dentro do mar, passando, parede de água de um lado, parede de água do outro, as crianças brincando com algum peixe, não sei se tinha peixe aí, isso fica por conta do pastor Nelson. E aí vendo aquelas proezas, os prodígios do Senhor, mas eles viram isso, eles viveram isso, queridos. E a Bíblia diz que o nosso Deus é o mesmo Deus, e nós também precisamos ver, e nós também queremos ver, e nós também precisamos das nossas experiências com Deus. Então eu tenho vontade de ver essas coisas, eu quero ver essas coisas, e nós já temos tido algumas experiências com o Senhor. Uma vez eu estava na igreja,
como num culto como esse, e nós começamos a orar, queridos, e se eu não acreditasse no sobrenatural, a partir daquele dia, eu passaria a acreditar, pastora Alice, porque enquanto eu estava com as mãos para o alto, veio 2 mãos e segurou nas minhas mãos. Eu não conseguia baixar as mãos, porque estava seguro, e apertava a minha mão, e o meu corpo queimava, como fogo, e segurou, tipo assim, varão, só que você está me vendo, mas lá eu não via ninguém, mas estava agarrado, rapaz, estava seguro, uma coisa linda. E como aquilo foi uma experiência nova para mim, eu disse no meu coração: meu Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é Deus onisciente, sabe de todas as coisas. Eu não vou contar para ninguém, porque eu estou sentindo agora, apesar de saber que era o Senhor. Mas por favor, Senhor, se é o Senhor que está tocando na minha mão, amanhã eu vou vir à igreja pela manhã, e eu vou me colocar de joelho, meu Senhor. E eu quero que o Senhor toque na minha mão novamente. Eu não contei nem para a esposa naquele dia. Aí quando foi na outra manhã, eu ungi o meu rosto, desci, peguei, abri a porta da igreja, coloquei o joelho no chão e disse no meu coração: meu Senhor, pegue outra vez para que eu sinta forte a tua presença. E as mãos desceram e pegou novamente, irmão. Assim, o meu corpo queimava como fogo, uma delícia, uma maravilha, irmãos, uma maravilha. E eu digo a vocês, queridos, eu estou certo que se tem uma coisa que Deus quer, é que nós estejamos na presença dEle. É que a gente esteja envolvido com Ele. Eu tenho muita vontade, eu quero ter experiências com o Senhor, eu quero ver o Senhor fazer. Eu quero ver, para mim hoje está sendo uma experiência. Está vendo esses 2 rapazes aqui? Eu chorei quando eles entraram aqui. Órfãos de pai e mãe. Conheceram o Senhor. Nós adotamos eles. E eles saíram de lá por causa das dificuldades, e eles vieram para cá, já tem alguns anos que eles estão aqui, e eles nunca se distanciaram do Senhor. Eles buscam o Senhor independente do que aconteceu na vida deles. Eu vou contar algo, pastor, aqui. Eu acho que quando terminar o culto, nenhum dos membros da sua igreja vai querer que eu ore por eles. Então você ora. E a pastora Consta ora por vocês, tá bom assim? Combinado? Desejo de ver o Senhor fazer, queridos, independente daquilo que está acontecendo na vida da gente. Eu fui visitar um homem que estava no leito da morte, e quando eu cheguei, todos os políticos da cidade, da sede, estavam lá. Era uma família de influência, e eu fui lá para eu orar por ele. Eu fui lá pedir Jesus para curar aquele homem. Quando eu cheguei, tinha tanta gente que eu fiquei um pouco intimidado com a situação. Falei: meu Deus, o que eu vou fazer aqui agora? Aí a vice-prefeita da cidade olhou para mim no quarto cheio de gente, a casa cheia, e falou: vocês vieram orar por ele? Eu falei: sim, vamos orar agora. E aí, queridos, nós tivemos aquela oportunidade. Eu fiz o apelo para ele aceitar o Senhor Jesus. E depois que a gente fez o apelo, que nós oramos, eu fui embora para casa. E ao voltar para casa, o petróleo do carro acabou. E demorei um pouco de chegar em casa. E quando eu cheguei em casa, pensa no negócio, chegou a notícia: olha, assim que você orou e saiu, o homem morreu. Por favor, as pastoras estão aqui, elas podem orar por vocês. Mas eu creio que aquele homem, ele foi morar com o Senhor. Ele ouviu o som, ele ouviu o Evangelho. Amados, como eu disse a vocês, são tantas informações nas Escrituras de feitos de Deus, de proezas, de milagres, de coisas lindas. Mas e as nossas experiências? E a minha experiência com Deus? E a sua experiência com Deus? Queridos, por favor, mergulhe na presença do Senhor. Porque é na presença que as coisas acontecem, queridos. Vocês lembram quando a Bíblia diz que a arca ficou na casa de Obed-Edom? Dentro de 90 dias acontece algo que na outra casa não havia acontecido há 20 anos. Porque a presença estava ali. Então, queridos,
É lindo a gente ouvir a experiência de Ana. Mas a pastora Lislane e o pastor Marcos vai estar ligando para nós, vai estar dizendo, olha, os irmãos estão tendo experiências, porque eles estão mergulhados na presença, eles estão envolvidos com Deus, eles já não estão mais envolvidos com seus problemas, com as suas dificuldades. Queridos, dificuldades na vida, nós temos, nós vamos ter, o povo de Israel teve, isso não é novidade para nós sempre vamos ter. Mas eu sei porque você está aqui porque você ama Jesus. Você está aqui pelo Senhor, amém? Contribua com essa igreja, se envolva com os pastores desta igreja e sejam usados por Deus e tenham suas experiências com Deus, porque é gostoso a gente ter a nossa experiência com Deus. Eu tenho tido as minhas experiências com Deus, sei que você tem tido as suas experiências com Deus, mas na próxima vez que a gente voltar a São Paulo, o pastor Nelson não prega, a pastora Conce prega, porque ela prega bem melhor do que eu, irmãos. Então eu creio que o Senhor há de usá-la e ela administrar a vocês uma palavra da parte do Senhor. Eu me alegro por estar aqui nesta noite e compartilhar com a palavra do Senhor para contigo. E isso é essa manhã que lá eu sempre escuto à noite, nesta manhã, ter compartilhado da palavra de Deus contigo. E o desejo no meu coração é que as suas experiências com Deus, elas sejam profundas, seus mergulhos sejam profundos e que você viva a fé, independente daquilo que tem acontecido, que está acontecendo ou que há de acontecer na tua vida, no nome de Jesus. Amém, querido? E se vocês quiserem liberar o pastor Marco e a pastora Lislane, para ir ajudar a gente naquela terra, pregar o evangelho, está tudo bem.